livros estão aqui, você pode... Leia lá a sua. Ai, que bonitinho, obrigada. Vocês querem ler a sua... Vocês querem ler a sua história? Eu quero, mas Nós vamos ter uma contadora de histórias aqui daqui a pouco. Ai, meu Deus, quantos? Mas enquanto ela se arruma, você pode... Tem que eu ler a conta dela? Ai, meu Deus. Eu vou estar com paciência. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, obrigada pelo presente de vocês. Essa história eu fiz com bastante carinho, ela é baseada em algumas pessoas que passaram pela minha vida e se chama Isabela de Teodoro. Ela nasceu de um projeto de construir uma personagem que fosse feminina, que estivesse em um lugar de um personagem masculino. Eu vou ler a história, eu quero ver se vocês conseguem descobrir aí quem é o personagem masculino por trás dela, ok? Então se chama Isabela de Teodoro, ou de Teodoro. Vou lhe contar uma história. Não faz muito tempo, na cidade das Marés, havia uma princesa chamada Isabela de Teodoro, que vivia em um reino encantado da cidade. No lar, seu lar, era a maravilhosa cidade das Marés, um lugar onde as ondas dançavam ao som da música dos golfinhos e os raios do sol refletiam em castelo de cristal. Entre as torres e jardins deslumbrantes, a princesa Isabela brilhava como uma estrela, com seu sonho radiante e seus cabelos encantadores. Sua alma era corajosa como um voo de um falcão e sua mente era tão afiada quanto a ponta de uma espada. Juntos, eles formavam a harmonia perfeita entre a beleza interior e a valentia. Ela era uma princesa muito especial, pois além de ser corajosa, também possuía habilidades incríveis. Mas, diferente das histórias que você já ouviu, ela não usava suas habilidades para brigar ou machucar os outros. A princesa Isabela de Teodoro era uma figura encantadora e única. Seu vestido tinha cores vibrantes que refletiam a alegria em seu coração. Mas o que mais chamava a atenção era uma pena delicada que ela usava todos os dias com orgulho em seu cabelo. A pena simbolizava sua conexão com a natureza e representava sua sabedoria e graça. Desde pequena, Isabela foi criada pelos pais para ser uma princesa corajosa e habilidosa. Enquanto outras princesas aprendiam a dançar e se comportar como uma dama delicada, Isabela era ensinada a manejar um arco e flecha com muita destreza. Ela se tornou uma excelente arqueira, capaz de acertar qualquer alvo com precisão. No entanto, sua habilidade com arco e flecha tinha um propósito nobre e benevolente. Isabela usava seu talento para o bem de todos. Ela utilizava seu arco e flecha para colher frutas suculentas de árvores altas, garantindo que todos tivessem acesso aos alimentos mais frescos. Além disso, quando os pássaros ficavam presos em cordas ou gaiolas, ela usava suas flechas para libertá-los e permitir que voassem livres novamente. E nas festividades do reino, era ela quem acendia as tochas com flechas incandescentes, trazendo luz e alegria para todo mundo. Como eu já disse, Isabela nunca usava seu talento de arqueria para ferir ou machucar alguém. Sua compaixão e empatia guiavam suas ações e ela acreditava que o verdadeiro poder estava em ajudar e proteger os outros. A princesa era uma verdadeira defensora dos mais fracos, e sua destreza com arco e flecha era apenas uma ferramenta para trazer justiça e igualdade ao reino. Dessa forma, a figura encantadora de Isabela de Teodoro, com sua vestimenta deslumbrante, a pena na cabeça e sua habilidade com arco e flecha, era um símbolo de gentileza, coragem e bondade. Ela personificava a ideia de que as habilidades podem ser usadas para o bem maior, inspirando a outros ao seu redor com seu espírito nobre e sua determinação em fazer o mundo um lugar melhor. Além disso, Isabela era conhecida como a princesa das palavras,
porque usava uma habilidade muito importante e nada secreta para lutar por justiça e igualdade. Que habilidade era essa? Mais tarde eu conto para você. Antes, é importante que você saiba que ao lado da princesa Isabela havia sua amiga fiel, a corajosa Lina. Lina tinha uma voz doce e gentil, mas também era uma ótima lutadora quando se tratava de proteger os direitos daqueles que não tinham nada. Juntas, elas formavam uma dupla imbatível, prontas para enfrentar os desafios que apareciam em seu caminho. Certo dia, em uma linda manhã ensolarada, a princesa Isabela e Lina saíram em uma jornada pela floresta encantada. Eles caminhavam entre as árvores altas e coloridas, com flores e pássaros encantadores. Mas ao chegar na clareira do bosque, se depararam com um problema. Ali, diante delas, havia um grupo de pessoas tristes e desesperançadas. Eram os moradores mais pobres da cidade, que estavam sendo tratados injustamente pelos ricos e poderosos. A princesa Isabela de Teodoro sabia que precisava ajudar aquele povo, e sua habilidade, um poder especial, seria sua maior arma. Era realmente muito triste saber que, no reino da cidade, as pessoas não eram todas tratadas da mesma maneira. A princesa observou e observou por vários dias, ali, escondidinha na floresta, e percebeu que algumas pessoas ricas tinham muito mais do que precisavam, enquanto outras pessoas pobres lutavam para conseguir o necessário para sobreviver todos os dias. Então, a princesa Isabela teve uma ideia brilhante. Com a ajuda da sua amiga Lina, começou a tirar um pouco das riquezas dos mais ricos e compartilhá-las com as pessoas que mais precisavam. No início, as pessoas a viam como alguém que simplesmente tirava dos ricos para dar aos pobres. Mas logo elas perceberam que ela tinha um propósito maior, criar um reino onde todos pudessem viver em harmonia. Mas a princesa Isabela não fazia isso de qualquer jeito. Ela usava aquela habilidade muito especial que eu já havia mencionado. Essa qualidade era seu poder de argumentação. Você sabe o que é argumentar? É quando usamos palavras e ideias para convencer as pessoas sobre alguma coisa que queremos, ou para explicar nossos pensamentos e sentimentos de uma maneira mais clara e convincente. A princesa era mestre em usar suas palavras de forma inteligente e persuasiva. Ela tinha o dom de encontrar as palavras certas para expressar suas ideias, defender o que acreditava e convencer os outros a apoiarem causas justas. Com seu poder de argumentação, ela podia mudar opiniões, resolver conflitos e fazer com que todos entendessem o que era certo. Você já ouviu falar que a caneta é mais poderosa do que a espada? Isso significa que as palavras têm um poder enorme, podem fazer mais diferença do que a força física. E a princesa Isabela sabia disso. Ela usava seu poder de argumentação para garantir que todos fossem tratados com justiça e igualdade. A princesa sentia que poderia convencer a qualquer um. Com suas palavras doces e firmes, a princesa Isabela conseguia convencer os reis e as rainhas, os nobres e poderosos, a ajudarem os menos afortunados. Ela usava sua habilidade para mostrar a importância de compartilhar, de cuidar uns dos outros e de construir um mundo mais justo e feliz. E muitos deles, ao verem a sinceridade e a sabedoria da princesa, concordaram em ajudar. A princesa Isabela e sua amiga Lina continuaram espalhando bondade e justiça por todo o reino da Cidade das Marés. No entanto, nem todos os nobres e poderosos estavam dispostos a ouvir as palavras da princesa e a colaborarem para tornar o reino um lugar melhor. Havia na redondeza do reino um personagem em particular chamado Conde Ricardo. O Conde Ricardo, um homem de aparência imponente, tinha uma barba branca e longa que lhe dava um ar sábio e seus olhos brilhavam como estrelas do céu. Ele era alto e tinha ombros largos, transmitindo força e confiança.
O conde era conhecido por ser teimoso, o que significava que ele gostava de fazer as coisas do seu jeito e nem sempre estava aberto a mudanças. Ele era muito determinado e sempre defendia suas ideias com muita convicção. No entanto, o conde Ricardo também tinha um coração bom e se preocupava com as pessoas do seu reino. Ele era muito protetor e fazia de tudo para mantê-las em segurança. Às vezes, sua teimosia o impedia de enxergar outras maneiras de ajudar as pessoas, mas no fundo, ele tinha boas intenções. Certo dia, a princesa Isabela soube que o conde Ricardo estava planejando aumentar os impostos para os mais pobres do reino. Ela sabia que isso traria dificuldades e sofrimento para muitas famílias. Como seria possível que as pessoas mais pobres pudessem pagar ainda mais pelas coisas que elas consumiam? Isso era uma injustiça. Determinada a evitar essa catástrofe, a princesa decidiu conversar com o conde Ricardo para tentar fazê-lo mudar de ideia. Com sua habilidade de argumentação afiada, a princesa Isabela convidou o conde Ricardo para um encontro no jardim do castelo. Lina estava ao seu lado, sempre apoiando-a com seu jeito doce e gentil. O conde Ricardo inicialmente mostrou-se resistente e não queria ouvir as palavras da princesa. Conde Ricardo, por favor, entenda que aumentar os impostos só irá causar mais dificuldades para aquelas que já sofrem com a falta de recursos. Começou a princesa olhando com olhos cheios de compaixão. O conde Ricardo cruzou os braços e rebateu. Princesa Isabela, eu tenho minhas razões para fazer isso. O reino precisa de mais recursos para prosperar. O conde Ricardo, com paciência e sabedoria, Isabela respondeu: compreendo sua preocupação, conde Ricardo, mas há outras maneiras de obter recursos sem prejudicar os menos afortunados. Podemos buscar parcerias com os outros reinos, incentivar o comércio justo, a produção local. Há soluções que não recaem apenas sobre os ombros dos mais pobres. Lina, que sempre encontrava as palavras certas nos momentos difíceis, interveio. Conde Ricardo, por favor, pense naqueles que já lutam para sustentar suas famílias. Eles precisam de nosso apoio, de oportunidades justas. Não vamos aumentar suas dificuldades. O conde Ricardo hesitou por um momento. Ele olhou para a princesa Isabela e para Lina. Notando a sinceridade nos olhos dela e a preocupação genuína em suas vozes, finalmente estava pensando em fazer a vontade das meninas. No entanto, o conde ainda estava um pouco desconfiado. Ele olhou para a princesa Isabela e para Lina e disse: eu vou ajudar o povo da Cidade das Marés, mas tenho um pedido especial para você, princesa. Isabela e Lina se entreolharam, curiosas para saber o que o conde Ricardo estava prestes a pedir. Com uma voz grave e misteriosa, ele continuou: eu quero que você prove para mim que sua habilidade de argumentação é tão poderosa quanto dizem. Quero que você convença o sol a brilhar durante a noite. As duas amigas ficaram surpresas com o desafio do conde Ricardo. Convencer o sol a brilhar durante a noite parecia impossível. Mas a princesa Isabela não se deixou intimidar. Ela sabia que essa era uma tarefa difícil, mas sua habilidade de argumentação era sua maior arma. Com coragem e determinação, Isabela começou a preparar sua estratégia. Como convenceria o astro-sol a brilhar durante a noite? Por isso, ela estudou sobre o sol, a lua, as estrelas, buscando conhecimento para embasar seus argumentos. Depois, reuniu todas as suas palavras doces e firmes, pronta para iniciar seu desafio. Em uma noite estrelada, diante do conde Ricardo e de todas as pessoas da Cidade das Marés, a princesa Isabela começou a falar. Com as palavras doces e firmes, a princesa começou a explicar ao conde Ricardo e a todos os presentes sobre um fenômeno fascinante que acontecia em algumas regiões do nosso planeta. Ela disse: você sabia, conde Ricardo, que em algumas partes do mundo, como nas regiões polares ao extremo norte, o sol pode brilhar por dias seguidos, sem que a escuridão chegue jamais? Isso é o que chamamos de sol da meia-noite. Esse fenômeno ocorre devido à inclinação da Terra em relação ao Sol e tem duração específica em diferentes latitudes. Ela continuou sua argumentação explicando sobre a rotação da Terra, sua inclinação e a órbita solar.
Com toda a sabedoria que havia aprendido em sua escola, Isabela disse: esses movimentos da Terra juntos fazem com que uma das extremidades do nosso planeta permaneça constantemente iluminada, mesmo durante a noite. Então, sim, em algum lugar no mundo, o Sol está convencido a brilhar durante a noite. O Conde Ricardo ficou surpreso ao ouvir essas informações tão interessantes e percebeu que a princesa Isabela tinha conhecimento profundo sobre o assunto. Sua resistência começou a ceder diante dessas explicações embasadas em fatos científicos. Com um sorriso, ele se aproximou da princesa e disse: Isabela, você mostrou que sua habilidade de argumentação vai além do que eu poderia imaginar. Compreendo agora que o sol pode, de fato, brilhar durante a noite em certas partes do mundo. Sua sabedoria e capacidade de convencimento são verdadeiramente notáveis. Ao final da sua argumentação, a princesa Isabela olhou para o céu e viu um brilho suave aparecer entre as estrelas. Era o sol, respondendo ao seu poder de argumentação. Ele brilhava de forma especial, iluminando levemente a noite e trazendo um encanto único para todos. O Conde Ricardo, maravilhado com o feito da princesa, sorriu e disse: Isabela, você conseguiu! Você mostrou que o poder da sua argumentação é verdadeiro. E agora eu estou ao seu lado para ajudar o povo da Cidade das Marés. As crianças que ouviam a história se encantavam com o desafio criativo e a coragem da princesa Isabela. Elas aprendiam que, com argumentos convincentes e perseverança, é possível alcançar coisas extraordinárias, mesmo diante de desafios aparentemente impossíveis. A partir deste momento, o Conde Ricardo se uniu à Princesa das Palavras e a Nina para ajudar o povo da Cidade das Marés a construir um reino mais justo e feliz. A princesa Isabela de Teodoro e seus amigos deixaram um legado duradouro, lembrados não apenas como heróis, mas como defensores do poder transformador das palavras. E assim, a Cidade das Marés se tornou um símbolo onde a justiça prevalece, não através de espadas, mas através do poder da argumentação, do amor e da amizade. Descobriram aí? É o Robin Hood, gente. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Cadê foto com o Jerônimo? Cadê, Eduardo? Tire foto aí. Deixa eu pedir pra alguém tirar aqui pra mim. Gente, a Aline é a primeira vez que ela participa do projeto. Oi. Eu vi que vocês se conhecem, né, no grupo, né, engajados. Vamos lá, quem tira aí? Eu estou tirando aqui. E Eu mais estou quiser. tirando aqui. E tem ela aqui, ó. E... Jerônimo, aquele sorriso. Aqui, Jerônimo. Oi? Ali, Jerônimo. Aí. Obrigada. Esse pessoal todo é antigo? Estou há muito tempo nesse grupo? Alguns. É. Que algumas. Tem gente aí que já participou de 5, 6 edições. Que legal, gente. Nós vamos ouvir agora o... Porque depois eu fiquei até constrangido assim, mas eu fiquei com vontade de tocar uma música, porque com essa tristeza, toda essa dor no coração, o Chaplin escreveu uma música, né, Ismael? Que aí um monte de gente cantou, sorri vai mentir da sua dor, que ao notar que tu sorris, todo mundo irá se pôr e é feliz, né? Então, eu me arrisco, assim, eu atrapalho às vezes na música, mas se eu tocasse piano era difícil, né, Geraldo? Mas eu inventei de tocar flauta, então flauta é fácil. Eu posso atrapalhar as coisas das pessoas, então tomara que fique boa. Então sorri, vai mentir na sua dor, pode ser? Sim. O sino até tocou.
Entende?